Senhoras e senhores, terça-feira, dia de mais um vídeo dos Três Elementos aqui na Caverna do Caruso. E eu sou Fernando Caruso. Ulisses Matos. E Rafael Studart. E hoje nós vamos falar de Super Filhos. Você já se perguntou por que os super-heróis não têm filhos, normalmente? Eu já pensei nisso, mas lá atrás, quando era, sei lá, criança... E o que o Studart criança pensou? Porque se o Studart adulto já vem com verdadeiras surpresas pra gente, eu me pergunto qual a teoria o Studart criança tem sobre a fertilidade super-heróica? Se eu não vi eles fazendo sexo no quadrinho, logo ele não faria o herói. Não tinha isso, embora seja uma ótima teoria. Mas eu pensava, criança que eu digo é assim, a partir dos 11, 12 anos. Porque eu já pensava em sacanagem. Você é criança pra gente até hoje. É verdade, é verdade. Não quero enganar a ninguém. Mas... Ou ninguém. Mas a ideia é a seguinte. Pensando básico, tá? Básico. Superman, super força, ele vai destruir. Ah, sim. Ah, você tá pensando no... Tipo assim, com a ejaculação ele já mataria a luz do Você não tá considerando que o Superman pode fazer uma fertilização in vitro, por exemplo. Em super vitro. Vai quebrar o num vitro de adamante. Não precisa quebrar. Joga pra cima e pega num... Ou na própria mão. E aí, enfim. Mas eu penso... Imagina, o Hulk vai fazer sexo. Aí ele vai ficando... Ele faz como Banner. Não, mas porque aí você não faz sexo com raiva. Não deveria. Às vezes rola. Olha aí. Às vezes rola uma... Me bate. É perigoso. Ou então você vai fazer com, sei lá, Lanterna Verde. Aí... Qual o problema? Qual é a Lanterna Verde? Qual o problema? Ué, ele pode... Se ele for fazer com uma loura, ele perde os poderes. Exatamente. E brocha. Pode ser também. Ele não sabe do que você tá falando. Claro que eu sei o Sinistro. O Parallax. Qual é o nome? Não, Parallax é do... Não tem nada a ver. Mas é uma cor amarela, história. A fraqueza do anel. É amarelo, mas o inimigo dele não é um cara todo amarelo, não é o Sinistro? Sinistro. É um cara todo roxo. O anel é amarelo. Tá. E aí ele tem um uniforme amarelo e tal. Chegou perto. Chegou perto. É amarelo, gente. Você tem que... Então, na verdade, o estudo de criança... fazer um sexo. O estudo de criança achava que a impossibilidade... A gente não via os superfilhos por aí porque o sexo era complicado. Sim. Eu ainda não entendi qual é a dificuldade de fazer sexo com Lanterna Verde, mas beleza, mas tudo bem, não precisamos entrar no... Porque eu acho que isso é outro tema que haverá, que é super sexo. Vai ter esse tema. Sim, com certeza. Acabamos de decidir isso agora, mas tem que ter. Primeiro vem os filhos, depois o sexo. O principal empecilho, a gente estava até conversando isso antes de você chegar, acho que o principal empecilho para um super-herói ter filhos é que o filho, ele é uma espécie de bomba relógio, literalmente falando. Não, ele marca passagem de tempo. E o Super-Homem está sendo publicado aí desde a década de 30. Então, se ele tivesse tido um filho na década de 40, quanto tempo você ia engolir essa criança, entendeu? Com 50 anos se passaram, essa criança ainda tem 7 anos? Tá entendendo? Entendi. Você pensou então no lado prático Sim. Da questão editorial propriamente dita, né? Da criação. A gente vê o pessoal da Turma da Mônica com 7 anos pra sempre. E a Maggie Simpson ainda tá lá com os seus 2 anos. Mas a história... Mas sempre existiu, o tempo não passou. Mr. Moore, will you sign my DVD of Watchmen Babies? Which of the babies is your favorite? You see what those bloody corporations do? They take your ideas and they suck them. Suck them like leeches until they've gotten every last drop of the marrow from your bones. Hey, Teacup, why don't you chill out? Very well. As histórias em quadrinhos... Acabou a pauta então? A gente resolveu o problema? Não. É porque as histórias em quadrinhos, ela tem Elas diferente dos pressupõem que Simpsons. não há uma passagem de tempo. A partir do momento Mas ao que você mesmo tempo filho, tem uma então, passagem de peraí. tempo, entendeu? Simpsons não tem histórias que você coloca 5 anos depois, 1 ano depois. Você tem episódios isolados que você pode considerar que isso foi um dia na vida daquela família. Aí você tem vários dias acontecendo, você não tem uma... Você não pressupõe passagem de tempo. Nos quadrinhos você tem presidentes assumindo e sendo depostos, você tem o cara machucado e melhorando depois. Você tem uma saga recorrente aí. E faz sentido, porque se a gente for parar pra pensar na matemática dos Simpsons, são 25 anos, né? Eu não sei se já tem mais de 25 anos, mas pelo menos 25 anos. Cerca de 20 episódios por temporada são 500 episódios.
500 episódios, se você pensar que cada um leva um dia, tá aí. Um ano. Um ano. Você botou o número, eu já parei. Eu falo, são 38 anos. Claro, com certeza. Vocês sabem melhor a questão da publicação do quadrinho. Cada quadrinho, são quantos? Tipo, uma edição de Superman sai o quê? Uma vez por mês? Sim. Então são 12 por ano. Mas aí tem muito mais anos de Superman, né? Não tem nada. Mas você pode entrar nessa onda também se você considerar que, às vezes, por exemplo, uma história em quadrinho do Superman que ele sai na porrada com o cara por 3 edições, ele não ficou 3 meses saindo na porrada com o cara. Assim. Aquilo é um recorte de 2 horas. De 2 horas. Então você tem espaço para deniability, para como é que é isso? Pra, Negação? Negativa. Negabilidade. Negabilidade. Quando você coloca uma criança, essas coisas começam a ficar um pouco complicadas. Só pra gestação, você já sabe, passaram-se 9 meses. E aí depois a criança nasce, quanto tempo de bebê, quanto tempo de... Enfim, tudo isso é espinhoso. Savage Dragon é um que tem os filhos crescem. Agora quem tá tomando conta da revista é o filho. O filho já passou de 18 anos, já entrou na polícia e o Savage Dragon tá aposentado. Tá aposentado? O filho Morrendo? tem neto e tal. não sabia. Cara, o filho tem neto, né? O filho tem filho. Quem tem neto é o Savage Dragon. É porque o Eric Larsen, que é o autor, se propôs fazer uma revista em real time e ele se arrepende disso o tempo todo. Porque ele fala exatamente isso, que ele tem que ficar calculando, tipo, nessas 3 edições ele ficou brigando, então essas 3 edições se passaram num dia, eu tenho que arranjar uma edição que passe 3 meses para alinhar com os eventos que estão acontecendo. Para você lançar uma coisa que fale, por exemplo, da eleição do Trump, ele tem que estar alinhado dentro da cronologia. Então aí ele faz aquela revista em que o tempo passa mais rápido. É uma matemática complicada. Mas eventualmente a fertilidade acaba vencendo essa tática e alguns filhos acontecem. Como assim? Tem alguns filhos. Alguns filhos acontecem. O Quarteto Fantástico tem filho. O Reed Richards e a eles têm Sue Storm. Franklin. Tem 2 filhos. A Mulher Invisível Ih, eu e perdi o o segundo Tocha Humana filho. fazem filho? Não, cara. É a Mulher Invisível e o Tocha Humana são irmãos. Mas Game of Thrones. É sempre Tá bom. É lógico que Game of Thrones. Não. Eu perdi o segundo filho. É a menina. Esqueci o nome da menina agora. Franklina. Franklino não aparece o nome de... Mas Ela tem poderes. ela é super inteligente, não sei se ela tem poderes. O menino... Como assim? Ser super inteligente é um poder. Obrigado. Não, mas poder... Valeu. O menino foi o criador daquele universo Heroes Reborn, com o Rob Liefeld desenhando o Capitão América e tal. Damon Lindelof. Não, o que aconteceu... Não, isso é Heroes, né? O que aconteceu num determinado momento, todos os heróis morreram. Como acontece recorrentemente, os heróis morreram e aí eles tiveram a cronologia zerada pelos criadores desenhistas da Image Comics que estavam bombando e tal. E essas são histórias horrorosas, todas com desenhistas que eram bombados na época, mas mal escritos pra caramba. E aí, pra eles voltarem, inventou-se que o filho pra você ver quão poderoso ele é, o filho do Senhor Fantástico, sem querer, quando viu que os heróis estavam lutando e iam morrer, criou um universo de bolso. Pra guardar. Porra. E aí guardou os heróis todos lá. E aí depois tirou os heróis todos lá e trouxe de volta pro universo real. Tipo uma joia Não da vem ao alma. caso. Tipo uma joia da alma, Não exatamente. vem ao caso. Mas Franklin era bem poderoso mesmo, isso era maneiro. O Homem-Aranha teve uma filha. Não, é que eu lembrei de um aqui, mas eu não quero interromper. Desculpa, É, já interrompi, nossa. mas é porque foi um... Eu achei que Agora tinha vai. chutado aí o seu bebê, né? A gente cachorro tinha atacado. Foi no saco. Não, por favor, com essa eu vai. volto depois. Não, é porque eu lembrei de um gancho maravilhoso pra falar de uma série que eu adoro muito. Eu sei que o nosso diretor... Runaway. Claro que não, cara. Nem faz sentido isso agora. Porque o Runaway é sobre filhos. Não, é Legion. David. Wake up. Que é um filho, é sobre um filho. Aí, Boa. Né? Você tá com medo da spoiler, é esse? Eu tô com medo Não, da ele tá há spoiler. anos querendo fazer Uma Um pauta episódio uma pauta sobre sobre Legion. Legion. A gente fala, cara, Sim. só a gente viu isso. E se você quiser muito, você pode colocar aí nos comentários que a gente vê, a gente já faz já a medida já se muito vale a bom. pena ou se não vale a pena. É muito boa. É muito boa, Boa sim. pra Eu vi a primeira caralho. temporada, falta ver a Muito segunda. boa. Mas voltando aqui nos nossos super filhos, o Homem-Aranha teve um filho, uma época com a Mary Jane. Sumiu a moça. Sumiu, que é muito doido, A menina cara. sumiu? Cara, sumiu teve a isso nela. gravidez e teve a história do parto, a menina nasceu, e aí trocaram o bebê, tiraram o bebê, colocaram um bebê morto.
Ih, foi tipo novela das 8. Aham, e aí eles tiveram o trauma e o luto, não sei o que, mas nunca Essa menina mais deve- se voltou Essa a menina história. mostrou ela entrando num avião, uma lance assim. Nunca mais se na voltou essa cabeça. história. Nunca mais. Caraca. E aí fizeram. Aí Existe uma existem menina vários. aranha por aí. Aí chegou a ter um universo paralelo, onde um futuro possível, onde ela é crescida, ela é a nova é a Garota Aranha, né? Com o Peter Parker de bengalinha e tal. Aí tem o filho do fanático, tem, enfim, tem essa galera aí. Mas que também a gente continuou. A noção de uma filha do Homem-Aranha com a Mary Jane voltou agora na saga, que também é um universo paralelo, que é Renove os Votos, Renew Your Vows, que surgiu em Guerras Secretas, numa aventura solta assim, e aí eles trouxeram... A Marvel tá abrindo muito esse caminho que era da DC. Paralelos. Agora no final do Terras paralelas. do Venom já tem essa porcaria. I'm from another dimension. How many more spider people are there? Hey, fellas. This could literally not get any weirder. It can get weirder. Okay. Mas não vamos falar sobre isso porque talvez a gente faça um episódio sobre Pô, isso em peraí, dezembro. então tinha duas cenas aí. Você não viu a outra? Você não viu, brother? Bicho, é a melhor Eu tava parada. meio não gostando não do filme, foi? vi a primeira, que era ridícula, aquela primeira cena. Não Sim. precisamos falar disso. Mas, nossa senhora. Vamos não, parar tá. a gravação Não, é que- rapidinho pra me contarem? Não. Vamos voltar no. Não, mas No foco. essa segunda cena não é spoiler, não. É como Eu se vou fosse procurar. um teaserzinho do filme que vai sair em dezembro. Mas que a gente vai Da falar Sony? sobre ele. Da Sony? Da É, Sony? a gente vai falar sobre ele quando chegar esse momento. A gente também não sabe quando esse Ulisses, vídeo. olha a cara dele de preocupado. A gente também não sabe quando é que vai sair esse vídeo, né? Bem, mas voltando aqui aos filhos. Um exemplo clássico, que é o que a gente tá finalmente chegando aqui, no que é o título da parada, inclusive, é o filho do Batman. Que o Batman teve um filho com a filha do Ra's al Ghul. Então, olha aí, filhos com filhos. A filha do Ra's al Ghul, a Talia al Ghul. Eles tiveram um caso, uma história que foi descontinuada do universo DC. Que aqui foi lançado até como uma edição de luxo, grandona e tal. Que o Batman transa de máscara, se eu não me engano. Batman Cada um de com seu máscara? fetiche. Transa de Era a máscara. fantasia sexual dele. Nosso diretor pode confirmar essa informação aí. Batman transa de máscara ou não? Não tá dizendo transa de que não, máscara. tá dizendo que não. Não. Então vai ver, foi só na minha fantasia aqui, na minha cabeça. Na que sua fantasia. Você tipo, se eu fosse o Batman. Não, enfim. Ele tem um filho com ela e essa história, a DC já tinha se posicionado dizendo que não faz parte da cronologia. Fazia parte. Grant Morrison, escritor polemiquinho, trouxe de volta pra cronologia e não só foi tão bem aceito pelos fãs e tal, como o filho do Batman, que é o Damian, virou o novo Robin. É Damian. Damian. É o nome Damian. dele. Lembra aquele filme lá que É, era o filho Omniman. do... Omniman, era Damian. A Como é que profecia. é? A profecia. Ele virou o filho do Batman, sendo que ele foi treinado pela Liga dos Assassinos. Então ele tem um treinamento. Assassin's Creed? Ele tem Não, a Liga dos Pessoal lá do Assassinos do Ra's al Ghul, Batman. lá. Ah, tá, sim, faz mais sentido. Ele tem um treinamento de super vilão e agora é educado por um super-herói. Então ele tem um cruzamento de mundos Pô, aí. gostei desse personagem. Cara, e aí é um personagem. Ele é engraçado. Ele tem todo esse problema Engraçado aí. ou curioso? Divertido. Os dois, divertido, interessante, dinâmico, vale a pena. Cômico. Não, cômico. Sim. Ele é cômico? É um pouco, sim. Ele faz stand-up. Porque ele começa, a primeira relação dele toda com o Batman é meio essa, tipo... tá, vou quebrar o pescoço desse cara aqui, tá? E o Batman, não! Você não pode fazer. Ué, por que não? Esse cara não tá enchendo o saco aqui. Ele é tipo um E tem cachorro, toda né? tem essa discussão de educar o filho. Como educar um assassino? Só que o Batman educando um mini assassino. E ele é super preparado e bem treinado. Talvez ele consiga até derrotar o Batman, porque ele usa técnicas que o Batman não usaria. Enfim, em algum momento que eu não cheguei a acompanhar, o Robin resolve... Não, tá, você que nem papai quer, você é herói. Peraí, o garoto Saco, sabe... você é herói. Ele... O garoto sabe que o Batman é o Bruce Wayne. Eu falei o Bruce Wayne aqui, todo mundo sabe. Aham. Que ele sabe que o Bruce... Sabe? Sabe que o avô dele é o Ra's al Ghul, sabe, enfim, Ok. tem todo... Esse Natal de família é bem complicado. Ele sabe que Clark Kent é o super-homem? Sabe. E aí, o que acontece? Tem um outro filho aí... Eu ainda tô impressionado com o espanto que o Ulisses teve na hora que ele falou Bruce Wayne, como se ele estivesse revelando uma verdade. Foi um recurso cômico. Foi uma piada que eu fiz tudo. Deixa eu ver se você não pegou. Porra, os recursos do Ulisses Estão bem restritos. estão escassos. Já tá pegando... Teve gente que gostou. O raspo do tacho. Mas aí, o Super-Homem tem um filho agora.
Super-Homem tem um filho, que aí a história do filho do Super-Homem é um pouquinho mais complicada, porque no universo 952 tem um Super-Homem novo, que é jovenzinho e tal. E aí lá pelas tantas aparece o Super-Homem do universo que a gente conhece, que é o pré-952 e pós-crise. 616. Da Terra meio. Que ele de repente Era aparece. mesmo ou era só, ou vocês estão usando uma referência de verdade? É uma referência de verdade. Ah, é? Eu tô achando Agora que é você está falando um número aleatório. Não, é porque a Marvel. Terra que a gente vive na Marvel é a Terra 616. Ah, é? Na Marvel, mas Na Marvel, na DC graça é a que Terra DC 1. não seria. É a Terra 1. Não, e mas as é outras mais terras... que isso agora, né? Porque tem... Tem muitos. Bem, o Super-Homem normal apareceu no universo 952. Chegou lá com a Lois Lane e viu, tipo, já tem um outro Super-Homem aqui? Vou ficar quieto aqui. Vou plantar trigo. E aí ele fica numa chopana com a Lois Lane, Só deixa a barba chopana, crescer e Vendo tal. Netflix. Isso foi publicado em Lois e Clark, talvez eu tenha As aqui. novas aventuras de Superman. Acho que fazendo inclusive referência a isso exatamente. Ele tem cara de Eu Havaiana. imaginei muito essa cena. Ele chega e já tem Superman aqui. Então eu vou me aposentar. E aí tem toda essa discussão de, tipo, vou, não vou, o que vale a pena eu... Tá aqui, Lois e Clark. Tem inclusive E aqui, ela ó. tá muito maneira, hein? E aqui, ó, um menino aqui descobrindo... Ih, papai é o Super-Homem? Que história é essa? Doido, né? Vamos botar esses dois aqui agora pra fazer referência. Isso não vai dar certo. Vai cair. Vai dar certo. Não vai dar Ele certo. guardava num negócio de chumbo? Vai cair. Não, né? Tinha que ser. Não, porque o menino ainda não tem poderes. Não tem ainda. poder? Não. Ainda? E Então eu ele vai acho ter que poder? ele nem pode ter poder Ele legal. não pode. Porque ele é filho de uma terráquea com uma... Spoiler, kryptoniano. ele tem poderes. Podia ter meios poderes só. Aí, o que acontece? Poder fica variando. O Super-Homem só nessa chopana com a Lois Lane e tal. De vez em quando ele para uma parada, tipo um cometa que vai tsunami, cair na chopana dele. um negócio assim. E, sem nada pra fazer, faz um filho com a Lois Lane. Que é, né? Como as pessoas... E ela morre. E, Ela é não, furada, como o estudante acha. não. Eu acho que ele usa uma camisinha de kryptonita vermelha. Bem, ele tem um filho. Desculpa. Gosto de morango. É como a Kryptonita Vermelha da série Smallville ou não? Não, da série Smallville ele fica malvado, né? A Ele fica kryptonita meio vermelha dos rebelde. quadrinhos ele só perde quadrinhos, só perde os poderes. Mas também tem. Perde a ereção. Vai ter gente pra dizer, não, na verdade, porque tiveram várias kryptonitas vermelhas, várias versões e tal. Acabaram com as kryptonitas coloridas, voltaram com as kryptonitas, enfim. Mas aí o que acontece? Ele tem lá o filho e em algum momento o Super-Homem do 952 morreu e aí o Super-Homem ele já falou, então tá, tô aqui. Eu sou o Super Step. Eu vou assumir aqui a É mais a velho, função. ele é mais velho. Ele é mais velho, experiente. E aí agora ele é o Super-Homem oficial da parada. E tem o filho dele, que tem superpoderes. E que fez uma parceria com o Robin, filho do Batman. Só que aí tem uma dinâmica bem parecida com Robin a é filho do Batman? O Damian, filho do Batman, agora é o Robin. Não sabia. Tá. Ele Você é- pulou essa parte. Pulei essa parte? Pulou. Ele é o Robin agora, oficial da parada. Então tem uma Por dinâmica. isso que você botou ele aqui. Sim, tem uma dinâmica parecida, só que esse Robin aqui é o Tim Drake, não é o filho do Ninguém Batman. sabe. Eu botei como. Ele pra mim é um cofre, tem uma coisa aberta atrás pra botar moeda. Eu botei ele como metáfora. Então tem uma dinâmica parecida do Super-Homem com o Batman, que só que até mais acentuada, porque são crianças e são mais intensas. Dois, que o filho do Batman ele foi treinado pela Liga dos Assassinos, então ele é totalmente impaciente, arrogante e tal. E o filho do Super-Homem ele é super inocente, meio ingênuo e tal. bundãozinho mesmo. Então gera uma dinâmica curiosa. Como é que eles vão manter isso aí editorialmente falando por mais tempo? Não sei. Até porque entrou o Brian Michael Bendis e já meio que desconsiderou filho do Super-Homem. Tem mais um filho legal também que a gente podia falar en passant, só que é o filho do Wolverine, né? Filho do Wolverine, que não é filho, é clone, mas é... Não, é filho. Não é clone. Não é clone. No filme é clone. Nos quadrinhos também. Filme. Nos quadrinhos é clone, cara. É mesmo? É. Qual? E ela já tem... Tem o A Wawa. clone já tem um clone. Peraí, É gente, eu quando tô é falando da quando? X-23, não. Ah, não? Você tá falando... Não. Ah, você tá falando do Daken. Isso. Ah, Filho mesmo. Que virou vilão. E tem outros filhos. vilão. Cara, tem um caso bizarro do. Esse vídeo agora vai ter 40 minutos. Sinto muito. Tem o caso bizarro dos filhos da ex-namorada do Homem-Aranha. Namorada do Homem-Aranha. Gwen Stacy. Ah. Um camarada inventou uma história que Ah, a o Gwen Chacal, Stacy. Chacal.
Não? Gwen Stacy, J.M. Straczynski inventou essa história, faz parte da cronologia do Homem-Aranha. Gwen Stacy, numa viagem que ela fez, o Peter Parker descobre uma cartinha antiga dela. Pra Jericoacoara. Cartinha aqui que eu não li. Não é Jericoacoara, é Paris. Com o filho do Osborn. Aí ela teve um filho com o Duende Verde. Não, de com o máscara? filho do Duende Verde. De máscara de Não, com o pai do Duende, com o Norman Osborn. Que isso, cara? Com o maior, com o cara que matou ela, teve um filho. Seria uma história meio pra justificar por que o cara fez questão de matar ela e tal, enfim. Entendi. Ela teve filho numa gestação acelerada, porque os filhos eles tinham um crescimento genético acelerado, e aí eles voltam pra matar o Homem-Aranha, crescidos, como os Duendes Vários? Cinzas. 2 gêmeos. Caraca. E morrem na história. O Você vê que quadrinho tem umas problema. coisas muito bizarras. Tem o filho do assim Hulk. te desestimula o cara a gostar, cara. Tem o filho do Hulk, que é o que Scar, tal, que ele teve lá em Scar. E um super filho que, cara, eu quero muito aconselhar a galera a ler, que é muito bom. Eu falei sobre isso na Caverna do Caruso, na minha coluna, que é Invencível. Que é a história de um filho, como se fosse um super-homem e tal, cara, que é muito legal. Tá. Os primeiros 4 volumes foram publicados aqui. Por quem? Pela HQM, a editora, e é escrito pelo Robert Kirkman, criador do Walking Dead. Ah, não, do Walking Dead. E acabou no número 25, tu vem até aqui, ó, tá tudo aqui, morre? completão. Opa, não vou dar spoiler, saber. mas vale muito a pena. E agora, a gente quer saber de você, tá? Quem é o seu filho? Quais seriam os superpoderes do seu filho? Quem tem filho, né? Ou quem então, pensa em ter quem filho. você gostaria que tivesse superpoder? Hã? Não, que filhos você gostaria que surgissem por aí? Tipo, o filho do... Que outros super filhos que você queria que surgissem por aí? Tchau, filho do Homem-Aranha com a Mulher Maravilha. Então, pra todo mundo brincar, vai ser isso. Se você tem filhos, a gente quer saber qual é o superpoder dos seus filhos. Se você não tem filho, você participa da brincadeira dizendo que outros super filhos você gostaria que existissem aí nesse fantástico universo dos quadrinhos, ok? E não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e divulgar esse vídeo para vários amiguinhos por aí. Até a próxima terça.